Então vamos lá para as decisões ilustrativas. Elas não são decisões da empresa de vocês especificamente. O que nós fizemos? Para que vocês tenham uma noção sobre como se começa um jogo, nós fornecemos decisões medianas, tanto para uma indústria ilustrativa chamada MAL, a MAL SA, quanto para a indústria, para a atacadista Salim. Então eu vou ilustrar para vocês, vou exemplificar como a empresa MAL, essa indústria, ela vendeu os produtos para um atacadista chamado Salim. Eu vou reforçar que essa decisão é uma decisão mediana, é uma decisão que não é a decisão possível de ser tomada assim, com uma otimização, maximizando os resultados, e nem uma decisão muito ruim. Então, é uma decisão mediana, é meio termo, para que vocês possam, a partir dela, poderem avançar e melhorar. Então, percebam, ela não precisa ser repetida, ela pode ser melhorada. Tá? Só que essa decisão, por exemplo, ela não leva a uma empresa, por exemplo, numa rodada experimental, ou a primeira rodada, a ter um prejuízo. Vocês vão ver isso depois quando eu demonstrar os resultados dessas equipes. Então, vou falar da indústria MAL. Ela, então, é uma indústria que, numa decisão inicial, ela adquiriu 550 mil de empréstimo junto ao banco. Ela poderia, como vocês já viram em aulas anteriores, adquirir 2 milhões, porque esse é um crédito já autorizado e aprovado para vocês em cada rodada. Obviamente, ela não distribuiu dividendos, porque não teve lucro ainda, então o dividendo é distribuído sobre o lucro acumulado. Para essa decisão, ela está projetando crescer, então ela vai comprar mais 10 máquinas, só lembrando que as indústrias começam já com 10 máquinas instaladas, ela quer ampliar a sua produção, ela quer dobrar a sua planta produtiva. Bom, o que ela fez então? Ela produziu 1.000 unidades de alfa, beta e ômega, inclusive a quantidade igual de produtos é importante para que vocês tenham uma comparação do resultado de cada um desses 3 produtos. Tá? Então, por isso que nós igualamos a produção desses 3 produtos. Como eu falei, que é uma decisão mediana, se vocês olharem e relembrarem o processo de produção, por hora, né? Alfa leva 10 horas para ser montado, beta leva 20 horas e ômega leva 30 horas. Já adianto que ela não usou toda a sua capacidade produtiva e depois eu vou comentar com vocês. Ela vendeu, então, para um atacado, nesse exemplo, né? Então, a indústria MAL vende para o atacado Salim, então, e a quantidade produzida foi a quantidade vendida. A que preço a indústria MAL vendeu para a Salim? Ela vendeu alfa 700, beta a 1.500 e ômega a 1.800. Só recapitulando, vocês podem ter uma faixa de preço sugerida ao varejo, que para cada um dos 3 produtos, a indústria praticou para vender para o intermediário, né, para um atacado, que é o atacado Salim, o preço inicial que poderia ter vendido para o varejo, por exemplo. Então, se vocês recordarem nas aulas, vocês vão perceber isso. Porque a primeira faixa que seria sugerida ao varejo, ao consumidor final dessa cadeia produtiva, ela já repassou para o seu cliente, que é o intermediário que é o atacado. Ou seja, ela poderia vender mais baixo. Né? Inclusive, essa é uma informação importante, vocês podem praticar preços acima da faixa sugerida. Aquilo é uma sugestão. Né? Só que tem um pênalti de não vender, né? Ou ter estoque ou não conseguir negociar. Que prazo que a indústria Salim deu para a MAL? Ela repassou o prazo que ela recebeu para os fornecedores. Ela poderia vender à vista, colocando 0, ela poderia vender a 10 dias ou 15 dias, mas ela decidiu vender a 60 dias, ou seja, 1/3 ela recebe agora e 2/3 ela recebe na rodada seguinte. Ela não contratou nenhum operário, porque o operário pode ser contratado no momento em que as máquinas são instaladas, só lembrando, as máquinas, quando elas são adquiridas, elas não são disponíveis imediatamente na rodada, só na rodada seguinte. E também não deu ajuste salarial. Mas ela deu benefícios, o orçamento social, né, que é o benefício de treinamento, ela pegou em torno de 10% da sua folha de pagamento, né, que seriam os 50 operários que ela já contém na sua planta, que recebem 3 mil ao trimestre, então 3 mil vezes 50 dá 150 mil. Ela pegou 10% desse estimado dessa folha de pagamento para também qualificar e dar benefícios indiretos aos colaboradores. Vamos ver então como é que ficou, dado que a indústria MAL tomou essa decisão. Então eu vou mostrar para vocês
um formulário de decisão da indústria que vai estar disponível para vocês, isso está na apostila, então, se vocês olharem aqui, existe um formulário que é parecido como esse, vai ser um formulário online, onde vocês vão poder preencher os campos obrigatórios são amarelo, mesmo que você não tenha, por exemplo, vendido máquina, é importante deixar isso zerado, né, para informar. E aqui são as decisões, aquelas decisões que eu comentei, elas estão em destaque para vocês terem uma noção onde precisa ser preenchido. Outros campos que são importantes, mas eles não são obrigatórios, à medida do que o jogo vai acontecendo, são campos que podem ajudar vocês. Tá? Então, essa decisão comentada pela indústria mal, ela pode ser preenchida num formulário como esse, e depois gerou esse tipo de resultado aqui. Eu já separei relatórios em folha dupla, porque fica mais fácil a visualização. Então, aqui eu tenho o quadro de estrutura, que eu já comentei com vocês, ó, e aqui eu tenho o análise de custos. Então, são dois relatórios importantes, são os dois primeiros relatórios. Então, aqui eu vou ampliar, vou dar um zoom aqui para vocês poderem ter uma noção. Então, ó, esse é o relatório inicial da indústria mal, tá vendo aqui? Mostra aqui, então, ó, o empréstimo, ó lá, empréstimo adquirido, ela tinha 10 máquinas e comprou mais 10 máquinas, ó, o tipo de equipamento, e ela já tinha 50 operários. Esse relatório é interessante que ele mostra o período anterior e o período atual. Né? Aqui mostra o orçamento social, que é aquele benefícios e treinamento, lá 15 mil reais. Aqui já fala sobre os gastos com a estrutura, que é aquele 375 mil mais a inflação, então o simulador já faz o ajuste da simulação, lá, os gastos com equipamento. O índice de produtividade, que é uma coisa que a gente comenta no próprio manual, ele mostra o quanto que os operários estão satisfeitos produzindo mais rápido, né? Então aqui é igual à taxa 1, então ele não produz, ele está produzindo exatamente aquilo que foi estabelecido. E a empresa, como eu disse, ela não usou as 80 mil horas instaladas, ó. Ela usou só 60 mil horas, por isso usou 75% da sua capacidade. A capacidade inicial que ela tinha era de 80 mil, e aqui nessa linha 46 ela mostra a quantidade prevista para a próxima rodada. Se comprou 10 máquinas, ó, então ela vai passar de 80 para 160 mil. Então já indica que, como são 50 operários atuando agora, na próxima rodada ela precisa contratar mais 50 para ter 100 postos de trabalho. Então aqui também falo sobre o salário, daqui informações extremamente importantes, né? Faturamento, resultado bruto, não teve estoque, ela vendeu todo, porque é uma venda por encomenda. Ela gastou um pouco mais do que ela tinha de saldo de caixa, mas isso não é tão preocupante, porque ela tem clientes a receber, ó, 2.666.667, que é exatamente o prazo que ela deu para receber na próxima rodada. Então aqui, ó, é importante mostrar que essa decisão mediana gerou um lucro para a indústria para a indústria mal. O que mais a gente pode mostrar aqui? Aqui é o relatório de análise de custos. Esse relatório eu gosto muito, porque é um relatório de controladoria, que é um relatório mais estratégico. Ela mostra o desempenho de cada produto, ó, alfa, beta e ômega, com relação à sua quantidade produzida, o rateio, aqui então são os custos de produção, ó, que dá então, ó, o custo unitário de produção de cada produto, então vai dar uma noção de quanto ela vendeu, ó. Então se ela gastou 542 para alfa, 983 para beta e 1.323 para ômega, associado então também o custo do frete, ó, daqui é quanto que é o custo total unitário, ó, que é o custo médio unitário, ele mostra que ela é o valor de toda a produção. Se ela vendeu a 700, aqui é o preço de venda, que foi que ela vendeu para o Salinho, ó, 700, 1.500, 1.800, a gente já consegue ter uma noção de que ela vai ter lucro, ela vai ter margem. Então, para cada produto alfa vendido, com as 1.000 unidades, né? Então, aqui tem o unitário, a margem unitária e a margem total no contrato. Ó. Então, ela teve R$ 70,00, R$ 57,00 para cada alfa, 335 para cada beta, 255 para cada ômega. E aí, multiplicando pela quantidade vendida, 1.000 de cada, você tem a margem total. Então, você pode olhar a margem, aqui mostra a confirmação da venda pelos contratos, e aqui você tem uma margem já percentual. Então, essa margem percentual, ela ajuda muito para nós termos uma noção de quanto que a gente sugere, né, aqueles 25% sugerido como metas de objetivos para cada empresa. Então, ela teve 22% praticamente, né, de alfa, 34% de beta
e 26% de ômega. Então, em média, a margem líquida média, né, da indústria, nesse exemplo, nessa decisão ilustrativa, foi uma margem interessante, mesmo com uma decisão mediana. Além disso, nós temos, então, os relatórios contábeis, né, que seria a DRE, e aqui o balanço patrimonial. Então, a DRE é só para vocês lembrarem, né, então ela tem aqui, ó, o seu faturamento, retirando-se os custos com as vendas, os custos com a operação, então te dá a margem bruta. Aí tem os gastos, no caso aqui são os gastos associados à movimentação, então que é o frete. Depois tem os gastos, as despesas administrativas, que é com as despesas fixas e também o orçamento social, então vai diluindo. Então nós temos aqui o resultado operacional antes da depreciação, conhecido como EBITDA, né? Você depois tira a depreciação das máquinas, você tem o quê? O resultado operacional, que é o lucro operacional nesse caso, né? Tem algumas aplicações, que é o dinheiro da conta corrente, que rendeu R$6.000, mas ela pegou emprestado, então já calcula aqui os juros pagos com empréstimo, então aqui tem uma despesa financeira de 14 mil retirada do lucro operacional, então o lucro, resultado bruto. Percebam que o lucro antes de imposto de renda, o resultado bruto, é igual ao resultado líquido, porque o imposto de renda no jogo ele só vai acontecer na quarta rodada, quando o ano se encerra. Tá ok? Então aqui é a apuração da DRE, e aqui a apuração do balanço da indústria mal, nesse exemplo. Percebam que o balanço é um balanço provisório, porque né, o final é só na quarta rodada. Ela mostra, então, aqui no balanço também interessante, que ela mostra o antes e o depois, né, aqui na criação. Então, ela teve ela de ativo, ela tem os clientes a receber, que é quanto ela vendeu, ela deixou de prazo. O ativo, que são as máquinas que ela tinha, já ajustada pela inflação, dobrou as máquinas, então tem esse valor, menos a depreciação, então aqui é o ativo permanente da empresa. O passivo mostra a despesa de caixa, né? Ela teve uma pequena despesa, um saldo de caixa negativo, então ela já vai contabilizar aqui, quanto que ela pagou para os fornecedores, ou seja, os 30, os 60 dias, né, que também ela paga com 60 dias, então os 2/3 vai estar aqui, porque 1/3 ela já pagou ali, que já está no saldo de caixa. Aqui o empréstimo que ela pegou, então aqui mostra, ela começou com um capital social de 1.500.000, mais o lucro que ela teve, somado vai dar o seu valor do patrimônio. Se a gente comparar esses cálculos, ele bate, porque o ativo e o passivo ele tem que ser igual no final de cada exercício. Então esse é um exemplo do resultado da indústria mal. Voltando então para a apresentação,